Dizem que você pode apontar o momento exato em que um casamento morre. O meu morreu às 21h47 de um sábado à noite, em um salão de festas lotado, enquanto meu marido dançava com outra mulher ao som da nossa música de casamento. Eu estava sozinha perto de um pilar de mármore na gala da Fundação do Ceará, com a mão apoiada na minha barriga de 7 meses, observando Ricardo Mendes e Lorena Castilho se moverem como se fossem um só na pista de dança. A orquestra tocava The Way You Look Tonight, a mesma canção que havíamos escolhido para nossa primeira dança há 8 anos. Mas Ricardo não olhava para mim, olhava para ela. Lorena Castilho, 28 anos, diretora de marketing na Mendes Empreendimentos, a amante do meu marido. Todo mundo sabia. Eu podia ver nos olhares de pena dos outros convidados, em como as conversas cessavam quando eu me aproximava, na forma cuidadosa como as pessoas evitavam mencionar o nome de Ricardo na minha frente. A esposa grávida é sempre a última a saber, só que eu sabia há meses. Eu havia documentado tudo, planejado tudo, e naquela noite estava executando a fase final da minha fuga. Meu reflexo nos janelões do salão mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Um vestido de gestante azul marinho, conservador, caro, fácil de esquecer. Escolha de Ricardo, não minha. 8 anos atrás, eu usava vermelho, cores ousadas, peças que chamavam a atenção. Eu era a Isabelle Rossini, designer de interiores premiada, dona de um estúdio de sucesso, filha de uma professora de arte que acreditava que os lares deviam ser cheios de luz, vida e cor. Agora eu era Isabelle Mendes, cinza, neutra, controlada, mas não por muito mais tempo. Finalmente conseguiu engravidar. Virei-me e encontrei Osvaldo Mendes, o pai de Ricardo, parado ao meu lado com um copo de cristal de uísque. 68 anos, de uma família rica e tradicional de São Paulo, um homem que via as pessoas como ativos em um balanço patrimonial. Já estava na hora de você trazer mais do que decoração para esta família. Ele continuou, a voz carregada com a crueldade casual de alguém que nunca foi desafiado. Um herdeiro Mendes, esse é o seu valor. Algo dentro de mim ficou muito quieto, muito calmo. Com sua licença, eu disse em voz baixa, não seja sensível. Você sabe o que quero dizer. É uma boa notícia. Você garantiu sua posição. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. E vi o futuro de Ricardo, este homem frio e vazio que havia afugentado a própria esposa 26 anos atrás. Graça, a irmã de Ricardo, tinha me contado a história em sussurros. A mãe deles desapareceu quando Graça tinha 10 anos. Sumiu completamente. E Osvaldo simplesmente contratou uma babá e seguiu em frente. Minha posição, eu repeti suavemente. Sim, eu entendo perfeitamente. Eu me afastei, sem correr, sem chorar, apenas me afastando daquela toxicidade com dignidade silenciosa. No toalete feminino, parei sozinha em frente ao espelho. Pela primeira vez em meses, olhei para mim de verdade. Em quem eu havia me transformado? Quando deixei de ser Isabelle para me tornar Isa? Quando troquei meus vermelhos ousados por azuis marinhos seguros? Quando aprendi a me fazer pequena o suficiente para caber no mundo perfeitamente controlado de Ricardo Mendes? Peguei meu celular. Não o iPhone que Ricardo monitorava, mas um celular pré-pago e anônimo que comprei há 3 meses com dinheiro. Abri a pasta de fotos oculta, meus prêmios de design. A noite de inauguração do meu estúdio, usando aquele vestido vermelho, confiante e viva. Minha mãe, que morreu há 5 anos, sorrindo na minha formatura, e uma foto que me deu um nó na garganta.
Ricardo e eu no dia do nosso casamento. Eu parecia genuinamente feliz naquela época. Ele também. Procurei uma foto recente que Ricardo havia postado no Instagram. Ele e Lorena em um jantar de negócios, a mão dela em seu braço. Ambos radiantes. O texto dizia: construindo o futuro. O nosso futuro. Aquele que ele havia decidido que não me incluía. Abri minhas mensagens e escrevi: estou pronta. A resposta de Jennifer veio imediatamente. Pronta. Pronta ou pronta de que você está pensando. Jennifer Palmer. Minha colega de quarto da universidade, advogada de família. A amiga que há 2 anos me dizia para ir embora. Escrevi: estou indo embora esta noite. Execute o plano. 3 pontos apareceram. Desapareceram e voltaram a aparecer. Depois. Meu Deus. Finalmente. De acordo. Vou ligar para o Daniel. Você tem certeza? Olhei para o meu reflexo mais uma vez. 7 meses de gravidez. 38 anos. Parada no banheiro de uma gala de caridade. Prestes a abandonar um marido multimilionário para nunca mais olhar para trás. Eu nunca estive mais certa de nada na minha vida. Escrevi: sim, eu tenho certeza. O plano havia começado há 3 meses. No escritório de Jennifer, no centro. Cheguei chorando, finalmente pronta para admitir o que sabia há anos. Meu casamento estava me destruindo. Isa, você tem que sair, Jennifer havia me dito. Ela me entregou lenços de papel sobre a mesa. Ele está te traindo. Abusa de você financeiramente. Ele está te isolando de todos que te amam. Eu não posso. Estou grávida. Este bebê é um milagre. Tentamos por tanto tempo. Talvez o bebê conserte as coisas. Jennifer agarrou minhas mãos. Bebês não consertam homens quebrados. Apenas dão a eles mais pessoas para quebrar. Preciso tentar. Mas se não funcionar, se eu precisar ir embora, você me ajuda? Claro, mas temos que fazer isso direito. Desaparecer direito. Com o seu nível de riqueza e o nível de controle dele, você não pode simplesmente sair andando. Ele usará todos os recursos para te trazer de volta. E ela me ajudou. Por 3 meses, nos preparamos. Jennifer me colocou em contato com Daniel, meu irmão mais novo, o caminhoneiro que Ricardo sempre desprezou por considerá-lo insignificante. Nos encontramos em segredo em cafeterias da cidade, planejando minha fuga como se fosse uma operação militar. Tratamos isso como um caso de violência doméstica, Jennifer explicou. Porque é o que é: abuso financeiro, abuso emocional, controle coercitivo. Tudo é crime. O que você precisa de mim? Daniel havia perguntado. Você pode levar a Isa para um lugar seguro quando chegar a hora? Um lugar onde Ricardo nunca pensaria em procurar? Daniel sorriu. Para o sítio da mamãe, no Mato Grosso. Ele nem sabe que existe. O pequeno sítio na beira do rio que ela havia herdado de seus pais. O que ela manteve com o sobrenome de solteira. O que eu disse a Ricardo que havia sido vendido anos atrás. Ricardo pensava que minha mãe era de Curitiba. Ele nunca pediu detalhes. Nunca se importou com a minha vida antes dele. Naquela noite e nas semanas seguintes, documentei tudo. Cada documento financeiro. Cada mensagem de texto entre Ricardo e Lorena. Cada recibo de hotel cobrado nas contas da empresa. Às 2 da manhã, enquanto Ricardo dormia, fotografei documentos em seu escritório em casa. Registros de desvio de fundos, assinaturas falsificadas de investidores, contas secretas no exterior. Então, encontrei seu diário pessoal. Uma entrada me congelou. O ultimato de papai é claro. Produzir um herdeiro homem antes dos 42 ou perder o fideicomisso. A fertilização in vitro funcionou, mas é uma menina.
Inútil. Lorena é mais jovem. Melhor material genético. Quando Isabelle der à luz, vou afastá-la. Fico com o bebê. Perco a esposa. Lorena pode me dar filhos homens. Fotografei cada página com as mãos trêmulas. Agora, no espelho do banheiro, toquei minha barriga. Você não é inútil, eu sussurrei para minha filha. Você é a razão pela qual, finalmente, sou corajosa o suficiente para ir embora. Voltei ao salão de festas. Ricardo ria agora com os investidores, com Lorena ao seu lado, fazendo o papel que eu havia desempenhado por 8 anos, o fazendo parecer humano, o fazendo parecer alguém em quem valia a pena confiar 200 milhões de dólares. Graça me interceptou perto do guarda-roupa. A irmã de Ricardo, 36 anos. O único membro da família dele que havia me mostrado gentileza alguma vez. Sinto muito, ela disse em voz baixa. Por tudo, pelo jeito que te tratam, pelo que ele está fazendo. Você sabia? Todo mundo sabe. Tenho vergonha de não ter dito nada antes. Se precisar de ajuda, toquei suavemente o braço dela. Obrigada, Graça. Isso significa mais do que você imagina. Onde você vai? Eu sorri. Para casa. Peguei meu chale no guarda-roupa. Indo tão cedo, Sra. Mendes? O atendente perguntou com simpatia. Sim, estou muito cansada. Quer que chame seu motorista? Não, obrigada. Eu tenho outros planos. Lá fora, um sedã de aluguel discreto esperava na calçada. Daniel estava ao volante, o motor ligado. Deslizei para o banco do carona. Você está bem? Ele perguntou. Dirija. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás uma vez, para a reluzente entrada do hotel. Lá dentro, Ricardo estava construindo seu futuro com outra pessoa, usando o meu trabalho, minha visão e meu bom gosto para fechar seus negócios. Ele pensava que era o império. Ele estava errado. Olhei para a frente e nunca mais olhei para trás. 90 minutos depois que eu saí da gala, Ricardo Mendes entrou em nossa cobertura no bairro do Morumbi, esperando encontrar sua esposa grávida dormindo. Em vez disso, ele encontrou apenas silêncio. Isa? Ele chamou, afrouxando a gravata borboleta. Você está dormindo? O apartamento respondeu com silêncio absoluto. Ele percorreu os cômodos, o quarto principal, o quarto de hóspedes e o quarto do bebê que estávamos preparando. Tudo escuro, tudo vazio. Na cozinha, perfeitamente arrumado sobre a bancada de mármore, ele encontrou minha aliança de casamento, meu telefone, meus cartões de crédito e as chaves da cobertura e dos seus carros, e um pendrive, com um bilhete escrito por mim que dizia: assista-me. Eu havia gravado o vídeo 3 dias antes, em um quarto de hotel, que Daniel alugou com um nome falso. Eu ensaiei 20 vezes, até que minha voz soasse firme e minha mensagem fosse clara. Ricardo conectou o pendrive ao laptop com as mãos trêmulas. Meu rosto preencheu a tela. Calma, Serena, grávida de 7 meses. Olá, Ricardo. Quando você estiver assistindo a isso, eu estarei em um lugar onde você nunca me encontrará. Você certamente está confuso, talvez zangado, ou talvez já esteja planejando como me forçar a voltar. Permita-me poupar o esforço. Eu não estou indo embora porque sou fraca. Não estou indo porque estou hormonal ou confusa, nem por nenhuma das outras desculpas que você certamente já está pensando. Eu estou indo porque finalmente me lembrei de quem eu era antes de te conhecer. Por 8 anos, dediquei-me a fazer você parecer bem. Eu gerenciei seus relacionamentos com investidores. Eles não confiavam nos seus números, Ricardo. Eles confiavam no meu bom gosto. Eu projetei os espaços que garantiram seus negócios. Eu fui o calor que convencia as pessoas frias a assinar cheques. Você pensou que tinha construído um império, mas eu era a fundação.
e agora essa fundação se foi. O pendrive contém cópias da sua fraude financeira, o desvio de fundos do fideicomisso de sua família, as assinaturas falsificadas em documentos de investidores, seu caso extraconjugal, documentado nos relatórios de despesas da empresa, e seu diário. Aquele em que você chama nossa filha de estorvo e meu corpo de gado reprodutor. E agora é o que vai acontecer. Você vai me deixar em paz. Você não vai me procurar. Você não vai pedir a custódia. Você não vai contatar minha família ou meus amigos. Em troca, esses arquivos não virão à tona, e você manterá sua empresa, sua reputação e sua liberdade. Mas se você tentar algo contra mim, se eu souber que você contratou um investigador, levantou um boletim de desaparecimento ou tentou acessar minhas contas, todos os noticiários, as autoridades e cada um dos investidores para quem você mentiu receberão esses arquivos. Você me ensinou tudo o que sei sobre como usar a pressão a meu favor, Ricardo. Acontece que eu sou muito melhor nisso. Adeus. A tela ficou preta. Segundo Daniel, que estava estacionado do outro lado da rua vigiando, Ricardo ficou imóvel por 17 minutos. Depois, pegou o telefone e começou a fazer ligações. Meu número, fora de serviço. O número de Daniel, direto para a caixa postal. Então, ele ligou para Jennifer. Ricardo, ela respondeu com uma voz fria e profissional. Eu represento Isabelle Mendes em sua separação. Qualquer comunicação deve ser feita através de mim. Mas o que diabos está acontecendo? Onde ela está? Minha cliente está segura, e isso é tudo o que você precisa saber. Ela está grávida de 7 meses. Ela trará esse bebê ao mundo longe de você. Eu o aconselho a assistir ao vídeo que ela lhe deixou e pensar bem no que você vai fazer. Boa noite, Ricardo. Ela desligou o telefone. Ricardo ligou para seu próprio advogado às 11h30 da noite. Ricardo, se ela tem provas de irregularidades financeiras, você precisa ter muito cuidado, seu advogado o alertou. Não apresente uma denúncia de desaparecimento. Isso só atrai a atenção da polícia. E o que eu vou fazer? Deixá-la ir assim? Por enquanto, sim. Deixe-me contatar o advogado dela. Vamos ver se podemos negociar. Mas não haveria negociação. Eu já tinha me assegurado de deixar isso claro. Ricardo estava sozinho em sua cobertura de luxo. 400 metros quadrados cheios de design impecável que eu mesma havia criado. Cada espaço exibindo meu talento. E pela primeira vez na vida, ele se sentia totalmente impotente. Dirigimos a noite toda. Daniel ao volante, eu no banco do carona, vendo São Paulo ficar para trás no espelho retrovisor. Paramos apenas uma vez, em uma área de descanso, onde joguei meu telefone antigo em uma lixeira e ativei o novo que Jennifer havia preparado. Como você se sente? Daniel perguntou ao voltarmos para a estrada. Livre. Toquei minha barriga, assustada, mas, sobretudo, livre. Ele vai perder a cabeça. Eu sei, esse é o objetivo. Seguimos para o oeste, cruzando estados. Daniel insistia em parar a cada 2 horas para que eu pudesse esticar as pernas e usar o banheiro. Comemos em lanchonetes de beira de estrada, onde ninguém me conhecia, e dormimos em motéis baratos, pagos com o dinheiro vivo de Daniel. Por 3 dias, vivemos fora do radar, sem que ninguém pudesse nos encontrar. No 3º dia, chegamos ao Mato Grosso e começamos a seguir a estrada de terra. O cerrado se estendia à nossa esquerda, vasto e poderoso, sob um céu azul. Quase lá, disse Daniel. O sítio apareceu exatamente como eu me lembrava das visitas de infância. Uma pequena casa de fazenda em estilo rústico. A pintura branca um pouco descascada, rosas silvestres subindo pela varanda, os sinos de vento da minha mãe cantando na brisa. Por dentro,
tudo parecia parado no tempo. As aquarelas da minha mãe ainda estavam penduradas nas paredes. Girassóis, paisagens do cerrado, manchas abstratas de cor. O ateliê dela, uma garagem convertida, estava cheio de telas pela metade e potes com pincéis secos. Eu tenho pago as contas, disse Daniel. Eu vim aqui várias vezes para manter a manutenção. Pensei que um dia pudéssemos precisar. Eu parei no meio da sala, o sol entrando pelas janelas e o som da natureza invadindo pela porta aberta. Após 8 anos nos espaços controlados e perfeitos de Ricardo, esta casa pequena e imperfeita parecia um retorno ao lar. Obrigada, sussurrei. Daniel me abraçou com cuidado, respeitando minha barriga. Agora você está segura, Isa. Isso é tudo o que importa. Naquela primeira noite, dormi no antigo quarto da minha mãe, aninhada em colchas que ainda cheiravam aos sachês de lavanda dela. Sonhei com pintura, com cores, com minha filha crescendo em uma casa cheia de luz. Ao acordar, o sol entrava forte pelas janelas e pela primeira vez em anos senti-me eu mesma novamente. Ricardo Mendes acordou em seu sofá de couro na manhã seguinte à gala, com meu vídeo se repetindo em sua mente. Ele o havia assistido 11 vezes durante a noite, analisando cada palavra, procurando algum erro no meu plano. Não encontrou nenhum. Sua primeira ligação foi para o pai. Sua esposa te deixou? A voz de Osvaldo Mendes estava cheia de desprezo. Pelo amor de Deus, Ricardo, controle sua casa. É temporário, um acesso de raiva da gravidez. Ela voltará assim que precisar de dinheiro. Ela é melhor que esteja disponível. Os investidores de Londres pediram especificamente a opinião dela sobre o design. Sem o toque dela, eles vão recuar. Conserte isso. Ricardo desligou, e um rastro de preocupação cruzou seu rosto. O projeto de Londres, um complexo residencial de luxo de 200 milhões de dólares, era a joia da sua coroa. Ele havia passado 2 anos cultivando o relacionamento com aqueles investidores, e eles deixaram claro. Eles não estavam investindo na Mendes Construtora. Eles estavam investindo no que Ricardo e Isabelle Mendes representavam juntos. Ele tentou acessar nossas contas conjuntas, congeladas. Meu nome ainda estava nelas, mas eu havia colocado um bloqueio legal através de Jennifer. Ele checou minhas contas pessoais. Vazias. Eu as havia limpado semanas antes. Suas próprias contas estavam intactas. Eu só havia pegado o que era legalmente meu. Nada mais. Esse detalhe o irritou mais do que qualquer coisa. Se eu o tivesse roubado, ele poderia ter me pintado como uma mulher vingativa, instável. Mas eu fui precisa, legal, inatacável. Ela planejou isso, ele murmurou para si mesmo. Por semanas? Como eu não percebi? Porque você não estava olhando, imaginei me dizendo. Você não me olha de verdade há anos. Pelo meio-dia, seu telefone estava explodindo com mensagens. Dos investidores. É verdade que Isa saiu? Precisamos falar sobre o projeto Greystone. Ela era nosso contato principal. De sua irmã Graça. Fiquei sabendo. Você está bem? A Isa está bem? De Lorena. Todo mundo está falando sobre isso. Quer que eu vá para sua casa? Ele ignorou a maioria das mensagens e ligou novamente para seu advogado. Ricardo, eu contatei a advogada dela. Eles não estão interessados em negociação. Ela quer uma separação limpa e está usando a ameaça desses documentos como método de pressão. E quais são minhas opções? Legalmente, dê a ela o que ela quer. Os documentos que ela tem, se forem reais, podem destruí-lo. Fraude eletrônica, desvio de fundos, fraude de investidores. Você pode enfrentar acusações federais. Então eu devo deixá-la sumir com minha filha? Ricardo, se você lutar contra isso, se você tentar encontrá-la ou pedir a custódia, ela publicará esses arquivos.
E então você não perderá apenas sua filha, você perderá sua liberdade. Ricardo encerrou a ligação e atirou o telefone para o outro lado da sala. Naquela noite, ele compareceu a um jantar com investidores já agendado. Sozinho, Lorena queria acompanhá-lo. Ele disse: "Não. Muito cedo, muito óbvio." O principal investidor, um rico construtor britânico chamado Malcolm Ashford, notou imediatamente: "Ricardo, onde está Isabelle?" Queríamos especificamente a perspectiva dela sobre os designs residenciais para Londres. Ela não estava se sentindo bem. Repouso devido à gravidez. Ordens médicas. Malcolm franziu a testa. Que pena. A visão dela para o luxo habitável é o que nos convenceu do projeto. Seus números são impressionantes, Ricardo. Mas números não constroem um lar. Isabelle entende isso. Ela entende como as pessoas querem viver. Ricardo forçou um sorriso, mas por dentro ele estava se quebrando. Sem mim, ele era apenas números e charme. E o charme sozinho não fechava negócios de 200 milhões de dólares. No segundo dia, Ricardo estava em queda livre. Não havia dormido. Havia assistido ao meu vídeo tantas vezes que podia recitá-lo de cor. Ele não parava de notar detalhes que haviam passado despercebidos. A janela atrás de mim que mostrava um céu nublado e a vegetação do cerrado. Provavelmente no interior, um lugar que ele jamais visitaria. Ele ligou para um investigador particular. "Sr. Mendes, se sua esposa é tão inteligente quanto diz, ela usou dinheiro, telefones descartáveis, talvez um serviço profissional para desaparecer. Rastreá-la pode levar semanas." "Eu não tenho semanas. Encontre-a. Será caro. Não me importo. Encontre minha esposa." Mas o investigador não encontrou nada. Eu havia desaparecido por completo. Nenhuma transação com cartão de crédito. Nenhum sinal do telefone. Nenhuma pegada digital. Era como se eu tivesse deixado de existir. No terceiro dia, um blog de fofocas publicou: "A esposa grávida de um bilionário desaparece após gala de caridade. Fontes dizem que ela saiu voluntariamente." A equipe de relações públicas de Ricardo emitiu um comunicado: "Isabelle Mendes está tirando um tempo para cuidar de sua saúde e da de seu bebê." A família Mendes pede privacidade, mas as redes sociais já haviam emitido seu veredicto. Que bom para ela. Que ela deixe o bilionário. Ele a estava traindo com aquela mulher, Lorena. Todo mundo sabia. Uma mulher grávida não vai embora assim, a menos que algo esteja muito errado. A opinião pública se consolidou instantaneamente. Eu era a vítima que merecia compaixão. Ele era o vilão. Tudo o que Ricardo havia construído, sua reputação de homem de família, sua imagem de marido devotado, desmoronou em menos de 72 horas. No quarto dia, Lorena o confrontou. "Todos me perguntam se estamos juntos. O que eu digo?" "Diga a eles que não é da conta deles." "Ricardo, eu deixei meu relacionamento anterior por você. Você disse que assim que a Isa saísse de cena..." "Ela está fora de cena", ele gritou. "Mas eu não posso sair por aí exibindo você enquanto minha esposa grávida está desaparecida, posso?" O rosto de Lorena se desfez. "Então, o que eu sou? Ainda um segredo?" "Até a tempestade passar, sim." "E quando a tempestade vai passar?" "Eu não sei." Ela saiu chorando. Ricardo não a seguiu. Ele ficou sozinho em seu escritório, cercado por fotografias dele e de mim em eventos de caridade, galas e jantares com investidores. Em cada foto, eu sorria, desempenhando meu papel perfeitamente, o fazendo parecer humano, o fazendo parecer alguém em quem se podia confiar. Ele havia dado tudo por garantido. Ele havia presumido que eu estaria sempre lá, sempre atuando, sempre o fazendo brilhar. Agora, ele era apenas um homem sozinho em um escritório.
percebendo tarde demais que havia jogado fora a única coisa que o fazia parecer completo. No quinto dia, tudo se acelerou. Uma fonte anônima filtrou documentos a um jornalista financeiro. Provas do desvio de fundos de Ricardo do fideicomisso familiar dos Mendes. Ele estava desviando dinheiro há meses para financiar a expansão de Londres, falsificando a assinatura de seu pai em documentos de transferência. O artigo foi publicado naquela mesma tarde. Mendes Empreendimentos, sob investigação. Alega-se que o fundador desviou milhões do fideicomisso familiar. Oswaldo Mendes ligou, furioso. Você roubou a família para financiar seu capricho em Londres? É um empréstimo. Eu ia devolver. Com o quê? O negócio de Londres está desmoronando. Você está perdendo dinheiro a jorros. E onde diabos está sua esposa? Eu não sei. Encontre-a. Conserte isso. Ou eu te tiro do fideicomisso para sempre. Mas Ricardo não podia consertar. Tudo estava desmoronando mais rápido do que ele podia controlar. O Conselho de Administração da Mendes Empreendimentos exigiu uma reunião de emergência. Os investidores começaram a ligar, expressando suas preocupações. A Comissão de Valores Mobiliários iniciou uma investigação preliminar sobre suas práticas comerciais. E durante todo esse tempo, eu continuava invisível. Silenciosa. Desaparecida. No sexto dia, o investigador de Ricardo finalmente encontrou algo. Senhor Mendes, encontrei algo. O irmão de Isabelle, Daniel, dirigiu um carro de aluguel para fora de São Paulo na noite da gala. Ele seguiu para o oeste. E para onde ele foi? Parece que para o Mato Grosso, mas o rastro se perde lá. Sem uso de cartões de crédito, sem sinais do telefone, sem registros de hotel. Se ela estiver lá, está completamente desconectada. Mato Grosso? Ricardo franziu a testa. Ela não conhece ninguém no Mato Grosso. Tem certeza disso? Ricardo percebeu com horror que não sabia nada sobre a minha vida antes dele. Nada sobre minha mãe, minha infância, onde eu cresci ou quem eram meus amigos. Ele nunca havia perguntado. Nunca se importou. Eu fui sua esposa por 8 anos e ele nem sequer sabia em que estado eu havia nascido. No 7º dia, a delegada Sara Oliveira entrou no escritório de Ricardo sem ser anunciada. Uma mulher na faixa dos 40 e poucos anos, com um olhar perspicaz e a autoridade de quem já viu de tudo. Ela se sentou em frente a Ricardo sem esperar ser convidada. Senhor Mendes, sou a delegada Sara Oliveira da Polícia Civil. Estou aqui por causa de sua esposa, Isabelle. O sangue de Ricardo gelou. Eu não apresentei nenhuma denúncia de desaparecimento. Minha esposa saiu por vontade própria. É um assunto privado. Eu sei. Na verdade, é por isso que estou aqui. Recebemos uma denúncia anônima de que a senhora Mendes pode ter saído devido a maus-tratos domésticos. Isso é um absurdo. Eu jamais a toquei. A expressão de Sara não mudou. Eu não falei de maus-tratos físicos, senhor Mendes. O controle coercitivo, o abuso financeiro, a manipulação emocional também são crimes. Pelo que vimos, ao suficiente para abrir uma investigação. Quem a enviou? Foi a Isa? Ela está tentando me destruir. Sua esposa não nos contatou, mas outras pessoas o fizeram. Amigos, familiares, pessoas preocupadas com a segurança dela. Então, estou aqui para perguntar. Onde ela está? Eu não sei. Você quer encontrá-la? Ricardo fez uma pausa. Claro que quero. Ela é minha esposa e está esperando um filho meu. Sara inclinou-se para a frente. Então eu sugiro que a deixe em paz. Porque se você usar seus recursos para caçá-la, se você solicitar a custódia, se você tentar controlá-la à distância, eu estarei observando. E cada irregularidade financeira, cada documento falsificado, cada negócio sujo que você fez, eu encontrarei. Você está me ameaçando? Eu estou lhe dando uma escolha. Deixe-a ir ou perca tudo. Ela se levantou.
Deixou seu cartão na mesa e saiu. Ricardo ficou olhando para o cartão por um longo tempo, depois o amassou. E depois voltou a desamassá-lo. Pela primeira vez na vida, Ricardo Mendes entendeu o que era se sentir impotente. Enquanto o mundo de Ricardo desmoronava em São Paulo, eu estava reconstruindo o meu no Mato Grosso. A primeira semana foi para descansar, para respirar, para lembrar como era existir sem monitorar o humor de outra pessoa, sem antecipar as necessidades dela, fazendo-me pequena para evitar a raiva dela. Passei horas no ateliê da minha mãe, cercada por suas pinturas inacabadas. Uma tela me chamou a atenção. Uns girassóis pintados pela metade, esperando que alguém os completasse. Peguei um pincel, mergulhei-o na tinta amarela e hesitei. Há 8 anos eu não tinha medo de cor. Eu era ousada, confiante. Em algum momento, Ricardo me convenceu de que meu gosto era muito chamativo, muito audacioso, excessivo. Ele preferia o cinza, neutro, controlado. Eu também havia me tornado cinza. Apoiei o pincel na tela e terminei os girassóis da minha mãe. Brilhantes, ousados, sem pedir desculpas. O bebê chutou. Você gosta disso? Eu disse para minha barriga. A mamãe está lembrando como voltar a ter cor. Daniel ficou na primeira semana para garantir que eu estivesse instalada e que não me faltasse nada. Depois voltou às suas rotas de caminhão, reportando-se diariamente com mensagens criptografadas. Jennifer ligava frequentemente por videochamada segura. O advogado de Ricardo entrou em contato com ela. Eles querem negociar? Eu disse em uma ligação. O que eles oferecem? Eles aceitarão a separação se você devolver certos documentos e assinar um acordo de confidencialidade? Não. Kate, eles estão oferecendo 5 milhões de reais. Eu não quero o dinheiro dele. Eu quero que ele me deixe em paz. Então, vamos nos manter firmes. Os arquivos são sua vantagem. Enquanto ele não souber o que você fará com eles, ele não pode se arriscar a tomar uma ação agressiva. Bom, deixe-o suar um pouco. Mas eu não era tão cruel a ponto de desfrutar do sofrimento de Ricardo. Eu só queria liberdade, segurança e a chance de criar minha filha longe da toxicidade da família Mendes. 10 dias após a gala, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Isa, por favor, não desligue. Era Graça, a irmã de Ricardo. Como você conseguiu este número? Jennifer me deu. Ela respondeu por mim. Isa, eu preciso te dizer algo sobre Ricardo, sobre minha família. Sentei-me com uma mão na barriga. Estou ouvindo. Meu pai fez com minha mãe o mesmo que Ricardo está fazendo com você. A voz de Graça tremia. Ele a usou para ter herdeiros e depois a descartou. Ela desapareceu quando eu tinha 10 anos. Eu não a vejo há 26 anos. Isa, eu vivi com essa culpa a vida toda. A de não tê-la protegido. Eu não vou cometer esse erro de novo. Eu tenho documentos. Provas do controle financeiro do meu pai sobre Ricardo. Provas de que Ricardo está desviando fundos do fideicomisso familiar para financiar a expansão de Londres. Eu tenho reunido provas por anos, esperando o momento certo. É este. Por que você está fazendo isso? Porque você é a primeira pessoa que foi gentil comigo naquela família. E porque eu não quero que sua filha cresça sem uma mãe, como aconteceu comigo. Use o que eu te dou. Acabe com tudo. Conversamos por 1 hora. Graça me enviou arquivos criptografados, anos de documentação, transferências bancárias, assinaturas falsificadas, provas de que a disfunção da família Mendes vinha de décadas atrás. Obrigada, eu disse finalmente, por escolher a verdade acima da lealdade. Obrigada por me ensinar o que significa ser corajosa. Depois de desligar,
Enviei tudo para Jennifer com uma simples mensagem. Quando for a hora certa, filtre isso para a imprensa. Os dias começaram a ter uma rotina tranquila. Eu acordava com o sol, passeava na varanda e pintava no ateliê da minha mãe. Li livros sobre parto e sobre ser mãe. Preparei o segundo quarto para o bebê. Pintei as paredes de um amarelo suave e pendurei as aquarelas da minha mãe sobre o berço. Uma tarde, parei em frente ao espelho do banheiro. A mesma técnica do espelho que me ajudou a ver tudo com clareza na noite da gala. Grávida de 7 meses, 38 anos, sem maquiagem, o cabelo preso em um coque desgrenhado. Eu usava um macacão manchado de tinta. Eu parecia feliz. Quando foi a última vez que eu havia me visto feliz? Nós vamos ficar bem, eu disse para o meu reflexo e disse para minha filha. Melhor que bem. Nós seremos livres. No dia 14 após a gala, tudo explodiu. Graça convocou uma coletiva de imprensa. Eu a assisti ao vivo pela televisão, com Daniel sentado ao meu lado no sofá. Eu sou Graça Mendes, irmã de Ricardo Mendes, ela disse, em frente a dezenas de câmeras. Estou aqui hoje para esclarecer as coisas sobre meu irmão e sua esposa desaparecida. Isabelle Mendes não está desaparecida. Ela está segura. Ela deixou um casamento tóxico e controlador. E eu não a culpo em nada. Meu irmão está sendo investigado por desviar fundos do fideicomisso familiar. Ele falsificou assinaturas de investidores. Ele usou o dinheiro da empresa para despesas pessoais, incluindo o caso extraconjugal que tinha com uma funcionária. Isabelle não o abandonou. Ela escapou dele. E eu estou a ajudando porque vi meu pai fazer o mesmo com minha mãe há 26 anos. Os homens da família Mendes veem as mulheres como meros objetos para ter filhos e exibir. Mas isso acaba hoje. Ela entregou documentos à imprensa, tudo o que Graça havia reunido, mais o que eu havia fornecido. A explosão na mídia foi instantânea. Em questão de horas, o Conselho de Administração da Mendes Empreendimentos exigiu a renúncia de Ricardo. Os investidores de Londres retiraram oficialmente seu compromisso de 200 milhões de dólares. A Comissão de Valores Mobiliários abriu uma investigação formal. E Oswaldo Mendes repudiou publicamente o próprio filho. E Lorena emitiu um comunicado através de seu advogado. Fui enganada por Ricardo Mendes sobre o estado de seu casamento e sua situação financeira. Eu cooperei plenamente com os investigadores. Até sua amante o havia abandonado. 14 dias depois que eu desapareci da gala, Ricardo Mendes foi preso em sua cobertura. Fraude eletrônica, desvio de fundos e fraude de investidores. Eu vi nas notícias ele sendo levado algemado, enquanto as câmeras piscavam e os repórteres gritavam perguntas. Como você se sente? Daniel me perguntou baixinho. Toquei minha barriga, onde minha filha estava chutando. Triste, pelo homem que ele poderia ter sido, mas não triste o suficiente para me arrepender de tê-lo deixado. Bom, isso é saudável. Você me faria um favor? Diga a Jennifer para enviar uma mensagem ao advogado de Ricardo. Diga a ele que espero que Ricardo use seu tempo na prisão para se tornar o homem que fingia ser. Daniel assentiu. Você é mais generosa do que ele merece. Talvez, mas eu não quero ser o tipo de pessoa que celebra a ruína de outra. Eu só quero ser livre. E eu era. Completamente. Finalmente. Livre. 8 semanas depois da gala, às 3h17 da madrugada, Clara Rose Rossini, que em breve seria Clara Rose Rossini, veio ao mundo. O parto foi longo. 12 horas de intensidade crescente em um pequeno hospital de Pirenópolis. Daniel segurava uma mão
e Jennifer a outra. Uma enfermeira gentil chamada Ruth, que me lembrava minha mãe, me ajudou a passar por cada contração. Você está indo maravilhosamente, disse Ruth. Sua filha está quase aqui. Quando Clara finalmente chegou, escorregadia, chorando e perfeita. Eu chorei tanto que mal podia vê-la. Ela é perfeita, disse Ruth, colocando Clara no meu peito. Ela pesava 3,6 kg. Saudável e forte. Olhei para minha filha, cabelo escuro, meu nariz e olhos que certamente seriam castanhos como os meus. Ela parou de chorar ao sentir as batidas do meu coração, e sua mãozinha se enrolou no meu dedo. Olá, minha menina, sussurrei. Eu sou sua mamãe. Você está segura. Você é amada. E você é livre. Daniel estava no pé da cama chorando abertamente. Jennifer enxugava os olhos com um lenço. Ela é linda, Isa, disse Jennifer. Ela é. Eu concordei. Ela é mesmo. Naquela primeira noite, sozinha com Clara na sala de recuperação, vi como a luz do amanhecer se espalhava sobre o horizonte pela janela. Clara dormia nos meus braços, com uma respiração suave e tranquila. Seu pai não é um homem mau, eu disse baixinho. Ele é apenas quebrado. E pessoas quebradas quebram outras pessoas. Eu fiquei tempo demais esperando poder consertá-lo. Mas você não pode consertar quem não quer ser consertado. O que eu posso fazer é garantir que você cresça sabendo que está completa. Você não precisa de ninguém para te completar. Você já está completa. Clara bocejou. Eu ri. Certo, é um tema muito denso para o seu primeiro dia. Melhor isto. Eu te amo, mais do que tudo no mundo. E eu vou passar cada dia da minha vida te mostrando como é o amor de verdade. 3 dias após o nascimento de Clara, Jennifer me trouxe uma carta. Havia chegado ao escritório dela, encaminhada pelo advogado de Ricardo. É dele, disse Jennifer. Você não precisa ler. Eu quero. Eu a abri enquanto Clara dormia no Moisés ao lado da minha cama. Eu escrevo de uma cela. Meu advogado diz que provavelmente cumprirei de 4 a 6 anos se aceitar o acordo. Mais tempo se eu lutar e perder. Não escrevo para pedir perdão. Eu não mereço. Eu escrevo porque meu terapeuta, designado pelo tribunal, diz que devo assumir minha responsabilidade. Então, aqui está. Você estava certa sobre tudo. Eu te usei. Eu te vi como uma ferramenta, não como uma pessoa. Eu levei o crédito pelo seu trabalho. Eu te isolei de seus amigos e familiares. Eu te fiz sentir pequena para que eu pudesse me sentir grande. E a pior parte é que eu dizia a mim mesmo que te amava. E eu acreditava. Mas eu não te amava. Eu amava o que você fazia por mim. Há uma diferença. E só agora estou entendendo. Você me perguntou uma vez por que eu me casei com você. Eu disse que era porque você me transformava em um homem melhor. Mas isso foi uma mentira. Eu casei com você porque você me fazia parecer um homem melhor. E quando não consegui mais ver a diferença, eu simplesmente descartei você. Eu destruí o melhor da minha vida porque, no fundo, eu sou vazio. Pura estrutura, mas sem alma. Não foi isso que aquele investidor britânico disse? Eu não espero que você responda. Eu não espero nada. Só queria que você soubesse. Você ganhou. Não porque você me destruiu. Eu destruí a mim mesmo. Você simplesmente se recusou a afundar comigo. Espero que nossa filha nunca saiba o idiota que seu pai foi. Ricardo. Eu li 2 vezes. Depois a dobrei e guardei em uma gaveta. Como você se sente? Perguntou Jennifer. Triste. Por ele. Pelo homem que ele poderia ter sido. Mas não triste o suficiente para me arrepender de tê-lo deixado. Que bom. Isso é muito saudável. Olhei para Clara, que dormia tranquilamente. Eu disse, mande uma mensagem para o advogado dele.
Diga a Ricardo que espero que ele use seu tempo na prisão para se tornar o homem que aparentava ser. E diga a ele que quando Clara tiver idade para perguntar sobre ele, eu direi a verdade. Ele não era um vilão. Ele simplesmente estava vazio por dentro. E isso é muito mais triste do que qualquer monstro. Os primeiros 6 meses de vida de Clara voaram, entre noites sem dormir e uma alegria serena. Eu já havia esquecido como era tomar minhas próprias decisões. Viver sem que ninguém analisasse cada um dos meus movimentos. Simplesmente ser eu. Daniel nos visitava a cada poucas semanas entre suas rotas de caminhão, trazendo suprimentos e piadas ruins de pai. Jennifer vinha de avião uma vez por mês, combinando viagens de trabalho com visitas à sua sobrinha favorita. Graça nos enviava pacotes, livros infantis preciosos, cobertores macios e uma nota manuscrita que dizia apenas: "Obrigada por se salvar." Eu não soube mais de Ricardo. Segundo Jennifer, ele havia aceitado um acordo. 4 anos por fraude e desvio, com possibilidade de liberdade condicional em 2 anos. Não senti nada quando ela me contou. Nem satisfação, nem vingança. Apenas uma tranquila sensação de ter fechado um capítulo. Ele não está pedindo direitos de visita, acrescentou Jennifer. O advogado dele diz que ele quer que Clara cresça sem a influência dele. Ele está sendo altruísta pela primeira vez. Que bom, eu disse. Clara merece algo melhor do que um pai que só a via como uma continuação de sua linhagem. Sabe, disse Jennifer com cuidado, você tem todo o direito do mundo de estar zangada com ele. Eu estive zangada, por anos, mas a raiva é um fardo pesado e estou cansada de carregar fardos pesados. Quando Clara completou 3 meses, voltei a trabalhar. O ateliê da garagem da minha mãe se tornou meu escritório. Comprei uma mesa de desenho, instalei meu computador e criei um site. Rossini Design Studio, designer de interiores independente, especializada em um luxo acolhedor e funcional. Minha primeira cliente veio por recomendação, uma amiga de Jennifer, que precisava de ajuda para reformar sua casa. Eu quero espaços que pareçam vividos, ela me disse durante nossa primeira reunião. Não como uma foto de revista, como um lar de verdade. Eu posso fazer isso, eu respondi. E era verdade. Sem a influência de Ricardo, sem a pressão de impressionar investidores ricos, eu projetei espaços que pareciam autênticos, acolhedores, humanos. Aquele primeiro projeto me levou a outro, e a outro mais. Quando Clara completou 6 meses, eu já tinha uma lista de espera. Eu trabalhava durante os cochilos e depois que ela dormia, e a levava às reuniões com clientes em seu bebê conforto. Alguns clientes se incomodavam. Outros amavam. Você entende o que é viver de verdade em uma casa? Uma cliente me disse. Não apenas olhá-la. Essa sempre foi minha filosofia, eu respondi. Os lares devem ser cheios de vida, não apenas de objetos bonitos. Uma tarde, quando Clara estava prestes a completar 7 meses, alguém bateu na porta do meu estúdio. Abri e encontrei uma mulher na faixa dos 50 anos, elegantemente vestida, que irradiava uma confiança serena. Catherine Morrison, Ross, Isabelle Rossini. Eu voltei a usar meu sobrenome de solteira. A mulher sorriu. Muito melhor. Eu sou Margaret Vieira, vice-presidente de design da Cerrado Interiors. Somos uma empresa de design exclusiva em Goiânia. Eu tenho acompanhado seu trabalho. A reforma do centro comunitário, o redesign da biblioteca local, o projeto de habitação acessível. Você tem um talento extraordinário. Eu pisquei. Surpresa. Muito obrigada, mas não estou procurando emprego. Eu gosto de ser independente. Eu não estou te oferecendo um emprego. Eu estou te oferecendo uma sociedade.
Clara fez um barulhinho de seu cercadinho. Margarete olhou para ela e sua expressão suavizou. Quantos anos ela tem? 7 meses? Linda. Minha filha acabou de completar 30 anos. A melhor coisa que fiz na vida foi me recusar a escolher entre minha carreira e minha família. Então ela se virou para mim. A Cerrado quer expandir para o design residencial. Precisamos de alguém com sua visão para liderar a área. Você terá controle criativo total, participação na empresa e flexibilidade para trabalhar em casa. Eu tenho um bebê de 7 meses. Eu não posso viajar o tempo todo nem trabalhar 80 horas por semana. E nós não queremos que você o faça. Queremos seu talento e seu coração, não sua vida inteira. A política da empresa é a família em primeiro lugar. Na verdade, eu te procurei especificamente por tudo que você superou. Eu gelei. Você sabe de tudo? Todo mundo sabe. E isso é o que eu sei. As mulheres que passaram por um inferno se tornam as melhores líderes. Não lhes resta nada a provar e elas têm tudo a construir. Margarete me deu seu cartão. Pense nisso, sem nenhuma pressão. Mas tenho certeza de que você é exatamente quem precisamos. Quando ela foi embora, sentei-me à minha mesa de desenho, olhando para o cartão. Isabelle Rossini, designer independente. Mãe solteira, sobrevivente. Isabelle Rossini, sócia da Cerrado Interiors, diretora da área de design residencial. Ainda mãe solteira, ainda uma sobrevivente, mas com mais recursos para ajudar outras pessoas. Então liguei para Jennifer. Vá para a reunião, ela me disse imediatamente. O que eles têm a oferecer? Na pior das hipóteses, você simplesmente diz não. E se eu falhar? Isa, você escapou de um multimilionário narcisista. Você desapareceu sem deixar rastro. Você deu à luz completamente sozinha e criou um negócio de design de sucesso em 6 meses. Você não sabe o que é falhar. Eu comecei a rir. Desde quando você é uma coach motivacional? Desde que minha melhor amiga provou ser uma mulher incrivelmente forte. 2 semanas depois, dirigi até Goiânia para uma reunião formal com a equipe executiva da Cerrado. Claro. Clara veio comigo. Daniel havia se oferecido para cuidar dela, mas eu recusei. Eles precisam saber que viemos em pacote, eu havia dito. Se eles não podem lidar com a presença de um bebê na reunião, então não são a empresa certa para mim. Margarete nos recebeu no hall. Clara, ela é ainda mais bonita pessoalmente. Ela não pediu para segurá-la, nem fez barulhinhos de bebê. Apenas sorriu e nos levou para a sala de conferências. Lá esperavam 3 outras executivas: a diretora-geral, a diretora financeira e a diretora de operações. Todas eram mulheres, e todas da minha idade ou um pouco mais velhas. Isabelle, disse a diretora-geral, revisamos seu portfólio detalhadamente. Seu trabalho é excepcional. Mas, e isso é mais importante, sua história pessoal também o é. Eu fiquei tensa. Minha história? As mulheres que saem de relacionamentos abusivos frequentemente perdem tudo. Seu lar, sua carreira, sua independência econômica. Você demonstrou que esse não precisa ser o fim, e queremos te ajudar a demonstrar isso em uma escala muito maior. A diretora financeira inclinou-se um pouco. Propomos que vinho dos lucros de sua divisão sejam destinados a um fundo de ajuda. Seria para mulheres que reconstroem suas carreiras após escaparem da violência doméstica. Estamos falando de programas de treinamento, bolsas e subvenções para iniciar negócios. Baixei o olhar para Clara. Ela estava mordendo seu mordedor, completamente alheia a que a vida de sua mãe estava prestes a mudar de novo. Eu coloco uma condição, eu disse finalmente. Eu escolho minha própria equipe e só vou contratar pessoas que foram subestimadas por outros. Margarete sorriu. Trato feito. Bem-vinda a Cerrado, Isa. Nos 6 meses seguintes,
Construí algo que jamais tive com Ricardo. Um relacionamento de sócios de verdade. Margaret se tornou minha mentora. Ela me ensinou a liderar sem precisar controlar. A criar uma equipe que trabalhava colaborando e não por medo. Eu fui contratando pessoas pouco a pouco, com muito cuidado, procurando talento que as empresas tradicionais haviam ignorado. A primeira pessoa que contratei foi Sarah, uma designer de 52 anos. Ela havia deixado o setor 15 anos antes para criar seus filhos. Seu portfólio parecia um pouco antiquado, mas seu talento era brilhante. Não consigo acreditar que alguém queira me dar trabalho, ela me disse durante a entrevista. Estou muito desconectada de tudo. Você entende como as famílias de verdade vivem? Eu respondi. E isso, acredite, nunca sai de moda. Minha segunda contratação foi Marcos, um jovem designer negro que havia sido ignorado para promoções em 3 grandes empresas, apesar de ter muito mais talento que seus colegas. Estou farto de fazer os outros levarem o crédito, ele me disse sem rodeios. Então não faça, eu disse. Faça você brilhar e me ajude a construir um lugar onde o talento importe mais do que os contatos. Quando Clara completou 1 ano, minha divisão já tinha 15 funcionários, 75 clientes ativos e a fama de projetar espaços que pareciam lares, em vez de salas de exposição. Trabalhávamos remotamente sempre que possível. As reuniões eram em horário escolar. Tínhamos berçário na empresa. E deixamos muito claro, a família era o primeiro. Sempre. Você está construindo o que Ricardo deveria ter construído, Jennifer me disse durante uma visita. Uma empresa com alma. Estou construindo o que minha mãe teria construído. Eu a corrigi, se ela tivesse tido a oportunidade. A festa de 1º aniversário de Clara foi pequena. Apenas eu, Daniel, Jennifer, Graça e alguns amigos da região. Comemos bolo no quintal da minha mãe, enquanto Clara esmagava seu pedaço com uma risada de pura felicidade. Faça um desejo para ela, disse Jennifer. Olhei para minha filha, saudável, feliz, amada, crescendo em uma casa cheia de cor, de luz e de liberdade. Eu não preciso, eu respondi. Tudo o que eu desejava já se tornou realidade. Naquela noite, depois que todos se foram, sentei-me em meu estúdio com Clara adormecida em meus braços. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons laranja e rosa. Meu telefone vibrou. Um e-mail de um endereço que eu não conhecia. Eu estava prestes a deletar, mas então vi o assunto da mensagem. De Ricardo. Meu dedo parou no botão de apagar, e então eu abri. Kate, meu advogado certamente não deveria estar te encaminhando isso, mas eu pedi que ele fizesse uma exceção. Eu escrevo da prisão. Eu cumpri 8 meses da minha sentença de 4 anos. Passo a maior parte do meu tempo em terapia, tentando entender como me tornei o homem que eu era. Meu terapeuta me pede para identificar momentos-chave. Momentos em que eu poderia ter agido diferente. Há centenas, milhares. Toda vez que descartei sua opinião. Toda vez que levei o crédito pelo seu trabalho. Toda vez que coloquei meu ego acima de sua pessoa. Eu não espero seu perdão. Eu não mereço ter contato com você nem com Clara. Eu escrevo porque meu terapeuta diz que eu devo reconhecer o que perdi. Não apenas o que eu fiz de errado. Eu perdi a única pessoa que alguma vez me viu de verdade e, apesar de tudo, me quis. Eu perdi a oportunidade de ser pai. Eu perdi a possibilidade de ser melhor do que meu pai. Melhor do que esses homens vazios que minha família parece produzir. Acima de tudo, eu perdi você. E estou começando a compreender que você era a única coisa autêntica que eu cheguei a ter. Eu sei que o aniversário de Clara foi ontem. Espero que ela seja feliz. Espero que ela nunca saiba meu nome. Espero que ela cresça para ser exatamente como você. Forte, gentil
e corajosa o suficiente para se afastar de qualquer coisa que a faça ser menos. Eu não vou escrever novamente. Isto não é para buscar perdão. Trata-se de finalmente, após 42 anos, dizer a verdade completa. Eu te amei, não da forma que eu dizia, não da forma que você merecia, mas da única maneira que eu era capaz naquele momento. E agora, nesta cela, aprendendo a ser um homem melhor, eu entendo o que o amor realmente é. Não é posse, não é controle, não é usar outra pessoa para preencher seu próprio vazio, é deixá-la ser livre. Então, é isso que eu faço agora, oficialmente, por completo. Eu te liberto. Seja feliz, Isa. Ensine a nossa filha a ser feliz. E talvez um dia, quando ela for grande o suficiente para entender, diga a ela que seu pai tentou ser um homem melhor, que embora tenha falhado em todo o resto, pelo menos tentou acertar nisso. Ricardo. Eu li 3 vezes. Chorei um pouquinho. Depois fechei o computador. Seu papai está tentando. Eu sussurrei para Clara enquanto ela dormia. É mais do que eu esperava. Mas você nunca terá que se perguntar se é suficiente. Porque você é. Você sempre foi. 18 meses depois que saí da gala, minha vida havia encontrado algo que eu nunca esperei. A paz. Clara já andava, balbuciava frases pela metade e era obcecada por apontar pássaros. Minha divisão de design prosperava. Eu havia me mudado da casinha da minha mãe para uma casa maior com vista para o horizonte, comprada com meu próprio dinheiro e em meu nome. Eu havia começado a sair casualmente, nada sério, apenas para lembrar o que era ser vista como Isabelle, e não como a esposa de Ricardo Mendes ou a mãe de Clara. Simplesmente eu. A vida era boa, tranquila, minha. Então, Graça ligou. Isa, é urgente. Você pode falar? Coloquei Clara em seu cercadinho com brinquedos. O que houve? É sobre meu pai. Osvaldo Mendes sofreu um derrame há 3 dias. Os médicos dizem que ele não se recuperará. Ele está morrendo. Sinto muito, Graça. Sei que é uma situação complicada. Não te ligo por isso. Ele está perguntando por você. O quê? Ele está perguntando por você há 2 dias. Ele não para de dizer seu nome. As enfermeiras pensavam que ele estava confuso, mas eu percebi. Ele quer falar com você antes de morrer. Graça, eu deixei aquela família. Não pretendo voltar. Eu sei. Mas, Isa, eu acho que ele quer pedir desculpas. E eu sei que você não deve nada a ele. Mas eu também te conheço. E sei que você se arrependerá se não ouvir pelo menos o que ele tem a dizer. Fechei os olhos. Osvaldo Mendes. O homem que me chamou de decorativa. Quem disse que meu único valor era dar-lhe um herdeiro. Quem tratou sua própria esposa tão mal que ela desapareceu por 26 anos. Onde ele está? No Hospital Sírio-Libanês, na UTI. Eu me assegurarei de que você possa visitá-lo sem encontrar o resto da família. Me dê 2 dias para conseguir quem cuide da menina. 3 dias depois, eu estava parada em frente ao quarto do hospital de Osvaldo Mendes, o coração disparado. Graça esperava no corredor. Obrigada por ter vindo. Não tenho certeza do porquê estou aqui. Porque você é uma pessoa melhor do que qualquer um de nós merecia. Empurrei a porta e entrei. Osvaldo jazia na cama do hospital, menor do que eu me lembrava. Já com 88 anos, tubos e cabos o conectavam a máquinas que emitiam um bip constante. Ele abriu os olhos quando entrei. Isabelle, sua voz era apenas um sussurro. Estou aqui. Eu te fiz muito mal. Parecia que cada palavra lhe custava um mundo. Eu te tratei como propriedade, como se você fosse gado reprodutor, como meu pai tratou minha mãe, como eu ensinei Ricardo a te tratar. Sim, eu disse simplesmente. Foi assim.
Eu destruí minha família, minha esposa, meu filho, e por pouco destruo você também. Ele tossiu debilmente. Eu passei a vida inteira construindo um império, mas os impérios que se baseiam na crueldade não perduram. Apenas deixam ruínas em seu rastro. Por que você queria me ver? Para te pedir perdão e para te dizer que você fez bem em ir embora. Sua filha é sortuda por ter uma mãe com a coragem de escapar. Seus olhos estavam lacrimejando. Minha esposa também se foi. Eu passei 26 anos me convencendo de que ela era uma fraca. Mas não era verdade. Ela era forte, igual a você. Fiquei parada, observando aquele homem idoso enfrentar a própria morte e todos os seus erros. Você sabe onde ela está? Sua esposa? Não. Eu mesmo queimei essa ponte. Há coisas que não têm mais remédio. É verdade. Algumas não, mas de outras se pode aprender. Você falará de mim para Clara. Eu direi a verdade, que seu avô foi um homem complicado que machucou muitas pessoas, incluindo seu pai, mas que no final ele tentou se responsabilizar. E isso é melhor do que nada. É menos do que deveria, mas obrigado. Virei-me para sair. Isabelle! Eu olhei para ele novamente. Você foi a melhor coisa que aconteceu com nossa família. Estávamos muito cegos para ver. Eu sei, eu disse em voz baixa, mas eu vejo agora, e isso me basta. Eu saí. Graça estava me esperando. Como você se sente? Cansada, mas mais leve. Oswaldo Mendes morreu 3 dias depois. Eu não fui ao funeral, mas enviei flores com um cartão que dizia: no final, você tentou. E isso é o que importa. Quando Clara tinha 2 anos e meio, fizemos nossa primeira viagem de volta a São Paulo. Não para ver a família de Ricardo, nem para reviver o passado, mas porque eu havia sido convidada para dar uma palestra em uma conferência de design sobre como criar espaços para sobreviventes de traumas. Você não precisa fazer isso, Jennifer me disse quando nos viu no aeroporto. Eu quero fazer, não por mim, mas por todas as pessoas que continuam presas em situações como a que eu vivi. A conferência era no Hotel Copacabana Palace, o mesmo hotel de onde eu havia desaparecido durante a gala 3 anos antes. Eu estava parada no lobby, com a mão de Clara na minha, olhando para a entrada do salão de festas. A última vez que estive aqui, eu estava grávida de 7 meses, presa em um vestido azul marinho, vendo meu marido dançar com a amante. Agora eu usava um vestido vermelho, um vermelho brilhante, ousado e sem complexos. Clara estava de amarelo. Éramos uma explosão de cor em um mar de tons neutros. Que bonito, disse Clara apontando para o lustre. Muito bonito. Vamos, querida, a mamãe tem que trabalhar. Minha apresentação estava agendada para as 2 da tarde. A sala estava lotada. 200 designers, arquitetos e sobreviventes. Coloquei-me atrás do púlpito, enquanto Clara coloria em silêncio na primeira fila, ao lado de Jennifer. Meu nome é Isabelle Rossini. Comecei. 3 anos atrás, eu era Isabelle Mendes, a esposa de um multimilionário. Eu vivia em uma cobertura de luxo, frequentava galas e era absolutamente miserável. Passei 8 anos em um casamento onde eu era valorizada pelo que produzia, não por quem eu era. Eu fazia meu marido parecer bem. Eu projetava espaços que fechavam seus negócios. Eu cumpria o papel de esposa devota, enquanto ele, sistematicamente, apagava tudo o que me fazia ser eu mesma. E então, uma noite, em uma gala neste mesmo hotel, eu o vi dançar com a amante dele, ao som da nossa música de casamento, e algo dentro de mim simplesmente clicou. Eu não fiz uma cena, eu não o confrontei. Eu simplesmente fui embora. Em silêncio, por completo, e esse silêncio salvou minha vida. Eu falei sobre o planejamento, a documentação,
o desaparecimento estratégico. Eu contei que dei à luz sozinha no sítio, que reconstruí minha carreira a partir da garagem da minha mãe, que aprendi a me sentir completa de novo. Ir embora não é uma fraqueza, eu disse. Ir embora é a coisa mais corajosa que você pode fazer. E se você está em uma situação da qual precisa sair, seja financeira, emocional ou fisicamente, por favor, eu quero que você saiba. Você não está sozinha. Você não está presa. Você é forte o suficiente para ir embora. E do outro lado dessa porta, há uma vida onde você pode voltar a ser você mesma. Cheia de cor, barulhenta, sem pedir desculpas. Livre. A sala explodiu em aplausos. Naquela noite, Jennifer e eu nos sentamos na minha antiga cafeteria favorita, aquela que eu costumava visitar sozinha antes que Ricardo decidisse meu horário por mim. Sabe o que é engraçado? Eu disse, enquanto via Clara brincar com seu coelhinho de pelúcia. Passei 8 anos pensando que precisava do dinheiro de Ricardo, do status dele e do sobrenome dele para ser alguém. Mas eu já era alguém o tempo todo. Eu simplesmente não conseguia ver. Ele também não conseguia ver. Ele perdeu isso. Você acha que ele é diferente agora, depois da prisão? Jennifer pensou por um momento. Isso importa? Não. Para mim, não importa. Mas pelo bem de Clara, espero que ele tenha aprendido algo. Você deixaria ele conhecê-la em algum momento? Observei Clara rir com seu brinquedo. Se ele demonstrar que mudou de verdade. Não por mim, mas ela merece a oportunidade de conhecer o pai, se ele se tornar alguém que valha a pena. Você é mais compassiva do que eu seria. Não é que eu o perdoe, é que eu não carrego mais o ódio. Pesa demais. Antes de ir embora de São Paulo, eu fiz mais uma coisa. Dirigi até o prédio da antiga cobertura de Ricardo. Não para entrar, apenas para parar do outro lado da rua e olhar para cima. 400 metros quadrados de perfeição. Cada cômodo projetado por mim. Cada detalhe escolhido para fazer Ricardo parecer sofisticado, culto e humano. Eu havia colocado todo o meu coração naquele espaço e o deixei para trás sem pensar 2 vezes. É aí que nós morávamos antes, eu disse para Clara, apontando para cima. Grande, ela observou. Muito grande. Mas não era um lar, apenas um prédio cheio de coisas caras. Nossa casa é melhor? Eu ri. Nossa casa é muito melhor. Nossa casa tem cores e luz do sol e seus brinquedos por toda parte. Nossa casa é bagunçada, parece vivida e é de verdade. Eu gosto que seja de verdade. Eu também. Minha vida. Eu também. 5 anos depois da gala, eu estava em meu estúdio. Não mais a garagem reformada da minha mãe, mas um escritório completo no centro de Pirenópolis, com 6 designers em tempo integral trabalhando para mim. Clara, que já tinha 5 anos, desenhava em uma mesinha no canto, trabalhando no que ela chamava de seus designs. Meu telefone tocou. Era Jennifer. Você está sentada? Eu deveria estar? Eles vão soltar o Ricardo. Ele cumpriu 4 anos de pena e vai sair 2 anos antes por bom comportamento. Não senti nada, nem medo, nem ansiedade, apenas uma ligeira curiosidade. De acordo. Ele solicitou uma visita supervisionada com Clara. Pelos canais oficiais, o advogado dele enviou uma solicitação formal. Olhei para minha filha, que cantarolava para si mesma enquanto coloria, feliz, saudável, totalmente inconsciente de que seu pai existia. O que você pensa? Perguntou Jennifer. Eu penso que preciso falar com um psicólogo infantil. E penso que se ele realmente quer estar na vida dela, ele tem que demonstrar isso com constância, não apenas com uma visita. Você está mesmo considerando isso? Ele é o pai dela. Se ele realmente mudou, ela merece conhecê-lo. Mas,
sob minhas condições, com supervisão, de forma gradual, e no segundo em que ele mostrar sinais de manipulação, acabou. Quando você se tornou tão sábia? Quando parei de permitir que o medo tomasse as decisões por mim. 3 meses depois, Ricardo Mendes estava sentado em frente a mim em um consultório de terapia familiar, com uma terapeuta entre nós. Ele parecia diferente. Mais velho, mais magro. Seu terno caro havia desaparecido, substituído por jeans simples e um suéter. Seu cabelo estava grisalho, mas, acima de tudo, seus olhos eram diferentes, menos perspicazes, menos calculistas, mais humanos. Obrigado por aceitar isso, ele disse em voz baixa. Eu não faço isso por você. Eu faço por Clara. Ela merece a oportunidade de conhecer o pai, se você realmente se tornou alguém que valha a pena conhecer. Eu entendo. A terapeuta, a doutora Margaret Hale, inclinou-se para a frente. Ricardo, você esteve em terapia intensiva por 4 anos. Você pode dizer a Isabelle o que aprendeu. Ricardo respirou fundo. Eu aprendi que construí toda a minha identidade sobre ser melhor do que os outros, mais rico, mais bem-sucedido, mais poderoso. E quando você está constantemente competindo, todo mundo se torna uma ferramenta, incluindo as pessoas que você deveria amar. Eu tratei a Isa como uma funcionária particularmente valiosa, mas uma funcionária, afinal. Alguém cujo trabalho era me fazer parecer bem. Eu nunca a vi como uma pessoa completa com seus próprios sonhos, seu próprio talento, sua própria vida à parte da minha. Ele olhou para mim. Eu vi sua palestra TEDx sobre projetar espaços para sobreviventes de traumas, sobre construir uma empresa que prioriza a cura sobre o lucro. Você está fazendo tudo o que eu deveria ter feito. Construir com alma em vez de apenas com estrutura. Eu aprendi com seus erros, eu disse. Então, obrigada por isso. Eu acho. Ele sorriu com tristeza. Eu mereci. Pode me dizer por que quer conhecer Clara? Porque ela é minha filha e porque eu quero demonstrar a ela que as pessoas podem mudar. Que cometer erros não significa que eles te definem para sempre. Que mesmo as pessoas quebradas podem se esforçar para curar. Um discurso muito bonito. É a verdade. Ele olhou nos meus olhos. Eu sei que tenho que conquistar isso. Eu não estou pedindo custódia ou guarda compartilhada. Apenas a chance de estar na vida dela, com supervisão, no seu horário, pelo tempo que você permitir. A doutora Hale olhou para mim. Isabelle, o que você acha de começar com visitas supervisionadas? 1 vez por mês para começar, com a opção de aumentar se as coisas correrem bem. Pensei em Clara, suas perguntas. Onde está meu papai? Ela havia me perguntado no mês passado. Eu havia lhe dito a verdade. Seu pai cometeu alguns erros e teve que ir embora por um tempo para aprender a ser melhor. Quando ele estiver pronto, você o conhecerá? E se eu não gostar dele? Então você não precisa vê-lo. Você sempre pode escolher, meu amor. Agora, ao olhar para Ricardo, eu vi algo que nunca havia visto antes. Humildade genuína. Visitas supervisionadas 1 vez por mês, eu disse. 1 hora, neste consultório. Se você pular uma visita ou chegar atrasado, acabou. Se você me criticar ou tentar manipular Clara, acabou. Se você a fizer se sentir culpada por algo, acabou. Entendido? Entendido. Obrigado, Isa. Não me agradeça. Demonstre que você merece. Epílogo. O legado do silêncio. A primeira visita ocorreu 2 semanas depois. Clara estava nervosa, abraçando seu coelhinho de pelúcia. Eu a segurei pela mão enquanto entrávamos no consultório onde Ricardo esperava. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Ele não tentou tocá-la. Apenas sorriu com ternura. Olá, Clara. Eu sou Ricardo, seu pai. Clara olhou para mim. Eu assenti para encorajá-la. Olá,
ela disse baixinho. Eu te trouxe algo. Ele mostrou um livro infantil. Sua mãe disse à doutora Hale que você gosta de histórias de pássaros. Os olhos de Clara se arregalaram. Ela pegou o livro, olhou para a capa. Corujas? Eu pensei que você gostaria de corujas. Elas são pássaros muito sábios. Eu também sou sábia, mamãe disse. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Com certeza, sim. Você se parece muito com a sua mamãe. Ela é a pessoa mais sábia que eu conheço. Eles leram o livro juntos durante toda a hora. Clara foi ganhando confiança aos poucos, mostrando seus desenhos, contando sobre seu amigo do jardim de infância, explicando com muita seriedade por que o amarelo era a melhor cor. Ricardo a escutava. Ele a escutava de verdade. Ele fazia perguntas. Ria com suas histórias. Quando a hora terminou, Clara abraçou seu coelhinho, mas acenou para Ricardo. Eu posso voltar no mês que vem? Ele perguntou a ela. Clara olhou para mim. Eu assenti. Está bem, ela disse, mas traga mais livros de pássaros. Trato feito. As visitas continuaram. No começo, uma vez por mês, depois 2, e depois a cada semana. Ricardo nunca me pressionou para obter mais do que eu oferecia. Nunca questionou minhas regras. Jamais tentou manipular a situação. Clara foi se sentindo confortável com ele. Ela começou a chamá-lo de Papai Ricardo para distingui-lo do pai de seus livros favoritos. Eles pintavam juntos, liam juntos, construíam estruturas muito elaboradas com blocos. Ele está realmente tentando, Jennifer comentou depois de 6 meses de visitas. Eu nunca pensei que diria isso, mas acho que ele está se tornando uma pessoa decente. Ele me machucou demais para eu confiar nele completamente, eu disse. Mas Clara o quer, e ele está lá por ela. Com isso é suficiente. Quando Clara completou 7 anos, ela fez a pergunta que eu tanto temia. Mamãe, por que você e o papai Ricardo não moravam juntos quando eu nasci? Estávamos pintando em meu estúdio. Clara já tinha seu próprio cavalete e criava obras abstratas que, na verdade, eram muito boas. Larguei o pincel e me ajoelhei ao lado dela. Porque o papai Ricardo era ruim comigo. Não de bater, mas ele dizia coisas dolorosas e me fazia sentir pequena. Então eu fui embora, para nos colocar em segurança. Ele ainda é ruim? Não. Ele aprendeu a ser bom, mas levou muito tempo. E por que ele era ruim antes? Porque ele estava ferido por dentro, e às vezes as pessoas que estão feridas ferem outras pessoas. Mas a boa notícia é que elas também podem curar. Seu pai curou, e agora ele é bom. Clara pensou muito seriamente. Eu fico feliz que você tenha ido embora. Nossa casa é melhor. Eu também. Mas eu também fico feliz que o papai Ricardo tenha aprendido a ser bom. Porque agora eu tenho 2 casas. Eu ri. Essa é uma forma muito sábia de ver. As corujas são sábias, ela disse muito séria. E a mamãe é sábia. E eu sou sábia como vocês 2. Claro que você é. 8 anos depois da gala, minha empresa apareceu na revista Architectural Digest. O artigo se intitulava Isabelle Rossini, construindo um império através da empatia. Mostrava fotos dos meus projetos, lares para sobreviventes de trauma, centros comunitários projetados para curar e habitação acessível que priorizava a dignidade sobre o dinheiro. E uma foto minha no estúdio com Clara, as 2 cobertas de tinta. Rindo, o artigo me citava. Passei anos fazendo os impérios dos outros parecerem bons. Agora estou construindo o meu, não com dinheiro nem com poder, mas com propósito, com humanidade, entendendo que cada espaço que criamos ajuda as pessoas a curar ou a se esconder. Eu escolho curar. Ricardo me enviou uma mensagem através de seu advogado. Estou orgulhoso de você.
orgulhoso do que você construiu e orgulhoso de que Clara tenha você como mãe. Eu não respondi, mas agradeci a ele em silêncio. 10 anos depois da gala, eu estava sentada na minha varanda vendo Clara e Ricardo soltarem uma pipa na praia. Clara já tinha 12 anos. Ela era brilhante, criativa e gentil. Ela passava os fins de semana com Ricardo, já sem supervisão, depois de anos demonstrando que era de confiança. Eles tinham um bom relacionamento. Não era perfeito, mas era saudável. Jennifer estava sentada ao meu lado, ambas tomando um café sob o sol da manhã. Você conseguiu, ela disse. Conseguir o quê? Tudo. Você escapou. Sobreviveu. Construiu uma vida. Você até conseguiu criar sua filha com um narcisista reformado. Você é incrível. Eu ri. Eu não sou incrível. Eu sou apenas teimosa. Eu me recusei a que Ricardo Mendes definisse minha história. É isso que te torna incrível. Lá embaixo na praia, Clara gritou de emoção, enquanto o papagaio voava mais alto. Ricardo sorriu, com um sorriso genuíno, o de um homem que havia aprendido o que realmente importava. Sabe qual é a melhor parte? Eu disse. Qual? Que ele não me destruiu. Ele tentou. Por 8 anos ele tentou me fazer pequena, controlável. Dele. Mas eu sempre fui eu mesma. Apenas me esqueci por um tempo. E quando eu lembrei, quando eu saí daquela gala sem dizer uma palavra, eu recuperei cada parte de mim que ele havia tentado apagar. Pelos adeus silenciosos, disse Jennifer, levantando sua xícara de café. Pelos adeus silenciosos, eu concordei. E pelas vidas que construímos depois. Ficamos sentadas em um silêncio confortável, observando o papagaio dançar na brisa do mar. A prova de que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente ir embora e construir algo melhor no espaço que o seu sumiço cria.